Povo abençoado, muito bom dia. Dia maravilhoso, por sinal. Vou até tentar mostrar para vocês um pouco aqui como é que tá o céu, ó. Olha que coisa linda aqui, ó. Praça da Baleia, Rio das Ostras. Já deixo aqui meu convite para você vir aqui conhecer essa maravilha também. Que realmente é muito linda essa paisagem também. A praça inteira é muito bem cuidada. É uma área muito boa, tá? Inclusive ali, ó, lá em cima tem um mirante. Ali atrás tem um ponto de Overland ali. Só pode parar ali, não vai pagar nada. Não sei se está focalizando aí. É, tem até umas Kombi ali, tá vendo? Lá em cima eu falei que tem um mirante. É aquele morro lá. E a praia é ali, ó. E aqui começa essa orla toda de Costa Azul. Praia da Baleia. E vai seguindo Praia do Remanso. Praia da Costa Azul. E vai até a Lagoa do Uriri. Seguindo na orla até chegar lá. Ali na praia de Itabepuçus. Beleza? Visto. Vamos aqui para o nosso vídeo. Na verdade eu nem ia gravar hoje segunda-feira. Geralmente eu deixo para gravar de terça a quinta. Mas diante desse dia maravilhoso aqui, me senti inspirado pelo Espírito Santo a trazer aqui essa mensagem nessa manhã. Quero de antemão agradecer aos irmãos que têm acompanhado aqui, têm deixado um likezinho aí, têm compartilhado, deixado um comentário, isso é muito importante, ok? Esse canal não é monetizado e também a gente não tem essa pretensão, ok? Vê que é um canal bem simples, a gente não faz edição de vídeo, não faço capa, simplesmente é o desejo de compartilhar o grande, incomparável, imensurável amor de Deus. Beleza? Vamos lá. Vamos meditar hoje sobre um assunto interessante. Essa semana passada eu publiquei em uma rede social minha uma frase que não é minha, ok? É praticamente um dito popular, mas é muito interessante. E muitas vezes é melhor ter paz do que ter razão. E houveram alguns comentários aí e eu achei muito positivo da parte dos meus amigos aí de rede social. E talvez isso tenha me ajudado também a aprofundar um pouco mais um pensamento sobre esse assunto. A Bíblia diz que nós temos que buscar a mansidão, né? Domínio próprio, seguir a paz com todos, né? Temos que essa é a vontade de Deus para o seu povo. Mas muitas vezes nós entramos em guerras que nós não precisamos entrar. Eu dei um conselho para um casal certa vez falando sobre isso. Sobre guerras evitáveis, guerras desnecessárias. Tem um dito popular que diz que dois bicudos não se beijam, né? Então fica difícil. Quando os dois lados teimam em ter razão, certamente a razão já foi embora. Tem uma passagem em 1 Reis, capítulo 1, que pode nos ajudar um pouco sobre esse pensamento. O título é A Vinha de Nabote. É um texto um pouquinho longo, talvez eu não me lembre dele todo, mas eu vou tentar lembrar da parte que nos interessa agora. Vamos lá. A Bíblia diz que existia uma vinha que pertencia a um homem chamado Nabote. E essa vinha ficava ao lado do palácio do rei Acabe. Vemos aqui que é a época do rei Acabe. Nós já conhecemos a história, né? A história dele com Elias e Eliseu. Temos alguma menção também no casamento desastroso para Israel, que foi
quando ele casou com Jezabel. Já para você se situar aqui na história. Enfim. E o rei Acabe colocou no seu coração que queria aquela vinha para ele, porque essa vinha ficava do lado do palácio e ele gostava muito daquela vista. E ele queria, de alguma forma, passear por aqueles vinhais, colher aquele fruto, enfim. Então ele mandou mensageiros a Nabote e disse: Nabote, eu quero sua vinha, bota preço que eu vou comprar. E Nabote não queria vender. Estava na razão dele, se era dele, ele podia vender ou não. Porém, o rei desejava muito aquela vinha. E ele falou: ó, eu pago o preço que você quiser nessa vinha. Ou te restitui na terra que você quiser. É só você dizer. E Nabote falou: ó, de maneira alguma darei ao rei as terras que foram herança dos meus pais. Está na sua razão. Porém, contudo, entretanto, nós vivíamos, aquele é um período muito complicado, um período onde os reis dominavam, os reis eram muito cruéis. E era muito interessante manter um bom relacionamento e viver em paz com o rei. Nabote, irredutível na sua decisão, deixou o rei muito triste. A Bíblia diz que o rei foi dormir, angustiado, não conseguiu dormir, ficou rolando na cama. E Jezabel, que era uma pessoa muito ruim, né? Nós já vemos da história dela com Elias, né? Dos profetas, o fogo desceu do céu. Então Jezabel perguntou ao rei o que estava passando, o rei contou a ela o que estava acontecendo. E ela disse: rei, você é o rei, você pode ter o que você quiser. Descansa, que eu vou conseguir essa terra para você. E o que Jezabel fez? Escreveu cartas em nome do rei, com a chancela do rei, né? Chancela, isso, chancela do rei, né? Era um carimbo, às vezes vinha no anel, que ele botava uma vela e apertava lá em cima e ficava a marca daquele anel que era único. E aquilo ali comprovava que foi o rei que mandou aquela carta. E ela mandou para todas as províncias da terra de Nabote. E ele disseram para aqueles caras nessa carta, né, para aquela rapaziada ali, falou: ó, vocês vão decretar um dia de jejum e vão colocar nesse período um lugar de destaque para Nabote. E você vai mandar 2 pessoas, né, 2 homens à toa, sei lá, a Bíblia fala, não lembro o nome agora, 2 homens vadios, para sentar de frente para ele e vão acusar, dizer que ele amaldiçoou a Deus e ao rei no dia de jejum. Daí vocês vão pegar ele e vão levar para fora da cidade e vão apedrejar ele até a morte. E assim aqueles provincianos fizeram, né? Receberam a carta do rei. Como eu falei, ninguém queria ficar contra o rei. Injustamente, Nabote foi acusado, foi levado para fora e foi apedrejado até a morte. A notícia chegou até Jezabel, que levou até o rei e falou: ó, fica tranquilo, Nabote já morreu, agora você vai lá e vai tomar as terras de Nabote como possessão do rei. Porém, Deus não se agradou disso. Angustiou a Nabote, ou melhor, angustiou a Acabe e falou a Elias, o tesbita, né, morador daquelas terras. Elias falou: Elias, vai lá e você vai profetizar contra o rei, dizendo assim, assim, sensado. Eu acho que o que eu queria falar eu já cheguei, mas só para fechar aqui, né, dizendo que o rei ia morrer, toda a sua descendência ia morrer, que onde os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberiam o sangue dele, que Jezabel também seria comida por cães. E aquela mensagem, né, porque o rei Acabe tinha Elias por inimigo, por conta dele ter se juntado com Jezabel, e ele já tinha sido avisado por Elias sobre isso. Porém, ele não podia matar Elias porque ele temia Elias, que Elias era homem de Deus.
Então, ele ficou com medo e disse que ele jejuou, colocou vestes, tirou as vestes reais, colocou panos de saco e ficou com o rosto no pó, arrependido, porque a culpa daquele sangue saiu dele, apesar que foi obra de Jezabel, mas ele consentiu. Ele cobiçou e ele consentiu e deixou, porque um rei não podia nunca deixar que sua mulher tomasse conta do reino, se passasse à frente dele. E ele pecou muito contra isso. Aí Deus viu aquilo, diz que Deus se arrependeu da sentença e mandou Elias sentenciar de novo. Ó, porque ele se arrependeu e agiu dessa forma, se prostrando, se humilhando, eu não vou fazer isso no seu governo, no seu reinado. Ele não vai morrer, mas sim no seu filho. Todos os homens da sua casa vão morrer. A semelhança que ele já tinha feito com, acho que é Jerubaal, um outro rei que teve, que era muito mau. Bem, só até aqui, mais ou menos é isso aí que diz o texto. Você pode já confirmar. É 1 Reis, capítulo 1. Se tiver alguma coisa a acrescentar, deixa nos comentários. Eu agradeço muito, porque às vezes a gente fala alguma palavra aqui e as pessoas estão muito ao pé da letra, né? Eu prego, ou quando eu ensino, ou quando a gente bate um papo aqui, geralmente eu não uso a palavra, eu não tenho a Bíblia aqui na minha mão. Eu estou sentado no banco com o celular de frente para mim. Então a gente pode esquecer alguma coisa, ou trazer uma palavra que não é exatamente está escrito na Bíblia, mas que tem o mesmo sentido, e as pessoas acabam, né? Aquelas pessoas que são a gente tem mais costuma falar, né? São os estudiosos, são os teólogos de sofá, né? Que ficam só em casa e quando vão para o culto vão para criticar a pregação do pregador lá, baseado nos seus estudos. Mas aqui é o canal aberto, tá bom? Eu também estou aprendendo com vocês. É tudo bem tranquilo. Vamos lá. Então, voltando para o que nós estamos falando, né? É melhor, muitas vezes, ser feliz do que ter razão. Nabote tinha total razão de não querer vender. Ele tinha estima pelas terras, era dos seus pais, era herança. Porém, seria mais sensato para ele, para trazer paz, ter negociado com o rei. Parte da vinha, recebia um dinheiro, comprava a terra, ou escolhia a terra onde ele quisesse. Talvez não era o que ele queria, mas aquilo ia trazer paz para ele e talvez trazer favor perante o rei. Mas, contudo, trouxe morte. E muitas vezes nós tomamos atitudes que nós julgamos ser certo, mas será que vale a pena? De repente uma discussão com o seu cônjuge à toa. Mesmo que você tenha razão, às vezes é melhor se calar, ou dar razão, deixar passar aquele momento e ter paz. Logicamente, nem tudo devemos abrir mão dentro das nossas convicções. Mas até a forma de falarmos, até a forma de nos expressar, aí ele pode trazer paz ou pode trazer confusão. A Bíblia fala muito sobre a língua, né? Sobre o furor. O momento para se falar de certos assuntos. Porque paz, mansidão, domínio próprio são coisas que nós temos que observar. Temos que ser sensatos nas nossas atitudes, porque a Bíblia diz que nós somos provados a todos os dias, a todos os momentos, em todo tempo. Nós somos provados não só na conduta interior, né, da luta da milícia carnal, né, que milita carne e espírito todo o tempo, mas também devemos observar a nossa conduta para fora, como estamos externando aquilo que nós temos lido, ouvido, que nós temos reproduzido, não só com palavras, né, como a gente aprendeu, que nós podemos pecar por palavras, gestos, atitudes, pensamentos, né? Como nós temos externado o caráter de Cristo, haja vista que ele já está em nós.
Cristo diz, estarei com vocês todos os dias da minha vida. O caráter, a pessoa do Espírito de Deus habita em nós. Ele decidiu fazer morada em nosso ser, por amor, né? Para que nós não venhamos a nos perder. Porque bem sabemos que a santidade é algo para ser buscada. Porém, santo só Deus. E muitas pessoas que se enganam, e pessoas que eu conheci no passado que se enganaram, querendo ser santarronas, como é assim, um jargão que falavam, né? Muitas se frustraram e caíram certa feita em pecados e não conseguiram se levantar mais. Porque a vergonha foi muito grande. Porque se achavam fortes. Aquele que está de pé, vigia para que não caia. Você tem que... Eu vi ontem no culto uma palavra abençoada. Meu amigo pastor Mário, né? Ele falou muito bem sobre... nós somos a igreja. Ok? Igreja na parede, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Nessa época atual. Nós somos a igreja, beleza? Mas a igreja ela é feita de fragmentos, de rochas. E essas rochas que edificam a igreja, né? Que cada um de nós formamos a igreja do Senhor, Ele decidiu, né, depositar tudo em nós, a nossa responsabilidade. Nós precisamos ser edificados. E como somos edificados? Quando nós nos reunimos para ouvir a palavra, cantar louvores, fazer menção do nome do Senhor, dos seus feitos. Isso fortalece a nossa fé. Quando nós também trabalhamos em cima disso, ajudando o irmão, né, ouvindo um conselho. É um momento, né, e um lugar próprio para você dobrar seu joelho, abrir seu coração. Não que você não possa e não deva fazer isso no aconchego do seu lar, né, no seu quarto secreto. Mas é importante a gente observar essa questão. E eu acrescento aqui, né, a palavra que diz que, né, quando foi pregada ontem à noite sobre a construção do templo, né, o templo de Salomão, foi decretado pelo rei que selecionasse pedras, né, talhadas, pedras perfeitas para servir de base para a construção do templo. Mas nós, muitas vezes, não somos essa pedra talhada, né? Nós vamos nos moldando. E muitas vezes você nunca vai ser aquela pedra, né, um quadrado perfeito, que seria o ideal para edificar alguma coisa. Mas aquilo que falta vai ser completado pelo irmão. Você já viu um muro de pedra, como é que ele é feito? Ele não são as pedras todas iguais. Elas vão se encaixando. O arquiteto, construtor, o pedreiro, aquele que está construindo aquele muro ou aquela edificação, ele vai encaixando as pedras e vai moldando. E aquilo vai ficando numa rigidez, uma coisa maravilhosa. E ainda mais, onde existe brecha entre essas pedras, que o construtor faz? Ele coloca pequenas pedras para calçar. Já viu o muro, como é que fica bonito? Tenta derrubar uma edificação dessa de pedra. Não dá. Porque é muito sólida. Porque quanto mais coloca peso, mais ela se compacta. Então, é muito interessante nós entendermos isso. Mansidão, domínio próprio, buscar a paz com todos, é algo que nós temos que buscar. Bem certo que tem personalidades diferentes. E nós não queremos anular a tua personalidade. Porém, nós precisamos moldar algumas coisas. Tem pessoas que são sanguíneas, né? Tudo se explode. Comigo eu chuto o balde mesmo e faço aquilo, mando não sei para onde. Querido, isso é próprio do velho homem que vivia pela carne. Agora, nós vivemos pelo Espírito. Temos que mortificar a carne todo o tempo, todo dia. Sabe por causa de quê? Senão vai acontecer o que aconteceu com o Nabote. Ele deu razão
ao que ele tinha razão, mas ele não mensurou as consequências. E as consequências vieram. E muitas vezes eu falo para vocês, as consequências vão vir aqui, das suas atitudes, dos seus atos. Ou vem agora, ou vem depois. Mas geralmente não tarda. Então, eu aconselho, meça as consequências. Veja se você está disposto a pagar o preço. Porque quando a consequência chega, geralmente há muito choro e ranger de dentes. Falando sobre isso, aproveito para convidar você a conhecer a Cristo, a sair da morte para a vida. Não falo para você, né, abrir mão de tudo que você acha importante agora. Eu só quero que você coloque com mais importância, sobretudo, o seu Deus. Não só de palavras, mas atitudes, de quebrantamento. E o resto, se coloque aberto a mudanças que Ele vai te moldar e vai te fazer uma pedra pronta para ser usada por Ele, na edificação do reino dele aqui na terra. Até que Ele volte a reinar sobre nós, aqueles que creram, aqueles que buscaram a sua face, aqueles que temem ao Senhor, confiam nele, aqueles que esperam nele e depositam nele todas as suas esperanças, aqueles que fazem independente dele, não naquilo que você consegue conseguir com o seu intelecto ou com a força dos seus braços, não, mas coração quebrantados e cheio de amor por esse Deus que te ama e é o próprio amor, a vida, a verdade. Deus abençoe, um ótimo começo de semana. Essa foi a mensagem dessa manhã. Espero que eu possa ter feito você meditar em algumas atitudes, porque isso é muito importante. Deus abençoe a todos. Fui!